Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os títulos desta edição. Reino Unido envia mais um navio militar para o Estreito de Hormuz, depois da captura de petroleiro iraniano em Gibraltar. Apesar das advertências da NATO, a Turquia começou a receber sistema de defesa antimísseis da Rússia. Reconstruir Moçambique pós-ciclones. António Guterres pede apoio à comunidade internacional. Primeiro dia de Nós Alive, a Euronews esteve lá para ver no fim deste jornal. O Reino Unido vai enviar um segundo navio de guerra para o Estreito de Hormuz, depois do Irão ter exigido à Marinha Britânica que liberte o petroleiro apreendido na semana passada. O governo iraniano acusa Londres de estar a fazer um jogo perigoso. Um navio de guerra britânico a caminho de uma das zonas que neste momento mais preocupam a comunidade internacional. O Reino Unido diz que não quer aumentar a tensão com o governo iraniano, mas reconhece que mantém conversações com Washington sobre o reforço da presença militar no Golfo Pérsico. A detenção no início do mês de um petroleiro iraniano ao largo de Gibraltar por fuzileiros britânicos desencadeou uma nova crise com o Irão. O governo local diz que tem provas de uma carga ilegal de petróleo. Após testes de laboratório, foi confirmado que a carga consiste em 2,1 milhões de barris de petróleo. Não permitiremos que Gibraltar seja utilizado, ou seja, cúmplice, consciente ou inconscientemente, da violação das sanções da União Europeia, de outras sanções internacionais ou de ações que a nossa legislação proíbe. O Irão exigiu esta sexta-feira a libertação do petroleiro iraniano e acusou Londres de fazer um jogo perigoso. As sanções da União Europeia destinam-se a impedir a Europa de comprar o petróleo da Síria. Não se trata de outro país vender petróleo à Síria. Portanto, esta é uma desculpa muito infantil e ridícula dos britânicos. Eles deveriam anunciar oficialmente: somos servos da América e agimos em nome da América. A América retribuiu bem este favor ao insultar o embaixador e a primeira-ministra britânicos. A Marinha Britânica revelou esta quinta-feira que impediu que 3 navios iranianos travassem a passagem de um petroleiro britânico no Estreito de Hormuz. O episódio que foi visto como uma retaliação pela detenção do petroleiro iraniano em Gibraltar. A Rússia começou a entregar esta sexta-feira à Turquia um sistema de defesa antimísseis. O anúncio foi feito pelo governo turco, apesar da oposição dos Estados Unidos e das advertências da NATO. Está consumada a compra dos mais avançados sistemas de defesa antiaérea russos por parte da Turquia. Uma aquisição que recebeu o desagrado explícito dos Estados Unidos. Analistas acreditam que a compra dos S-400 é parte de um plano do presidente Erdogan para tornar a Turquia independente na região, uma movimentação que terá implicações importantes. Ao adquirir estes sistemas de defesa S-400, está a criar um problema com os Estados Unidos e outros países. Por causa da compra desses sistemas, já observamos movimentações geopolíticas. A Turquia recebeu represálias. Os Estados Unidos cancelaram a venda de jatos militares F-35 face a receios de que a Rússia poderá ter acesso à tecnologia de camuflagem ultra-secreta dos aviões. As preocupações são tão grandes que Washington ameaçou o seu parceiro da Aliança Atlântica com sanções. Os olhos estão agora na economia turca. Novas sanções poderão ter um forte impacto na lira, tal como aconteceu no ano passado, quando os norte-americanos impuseram sanções face a uma querela diplomática. O país caiu em recessão, um cenário que terá contribuído para uma das mais importantes derrotas de Erdogan, a perda do controle de Istambul nas últimas eleições. Este economista pensa que Erdogan vai enfrentar muitos outros problemas. Se nós considerarmos que um dos grandes sucessos de Erdogan foi a economia,
Este tipo de problemas começou em 2018, nas eleições, e vai certamente ser um grande problema para as futuras movimentações políticas de Erdogan. O horizonte do relacionamento entre Washington e Ankara vislumbra-se negro. Os 21 eurodeputados portugueses não conquistaram a liderança de nenhuma das comissões parlamentares, mas 5 conseguiram ficar com a vice-presidência. A nossa correspondente Euronews em Bruxelas falou com um deles e com uma coordenadora de uma pasta crucial para a transição económica da União Europeia. Votar a favor ou contra a nomeação de Ursula von der Leyen para presidir a Comissão Europeia é o tema no topo da agenda dos eurodeputados. Mas a agitação no Parlamento Europeu em Bruxelas esta semana deveu-se também à atribuição dos cargos de coordenação nas comissões parlamentares. Os portugueses conquistaram 5 vice-presidências. Francisco Guerreiro dos Verdes na Agricultura, Margarida Marques dos Socialistas no Orçamento, José Guzmão nos Assuntos Económicos e Monetários, Maria Manuel Leitão Marques no Mercado Interno e Cláudia Monteiro de Aguiar nas Pescas. A agricultura é uma das bandeiras da transição para uma economia mais sustentável na União Europeia. A bancada dos Verdes defende um modelo mais ecológico. O primeiro português a sentar-se nessa bancada é Francisco Guerreiro, que se estreia no Parlamento Europeu, mas com trabalho de casa feito e disposto a lutar por uma melhor alocação dos fundos. O nosso objetivo, nomeadamente na agricultura, é que realmente se fale da agricultura, se fale da transição ecológica que é necessária, a regeneração dos solos que é tão urgente, os fundos que também são alocados à agropecuária que nós gostaríamos de ver alocados a outras produções, nomeadamente biológicas, vegetais extensivas, e gostávamos também que houvesse um debate mais sério sobre os pesticidas, sobre os organismos geneticamente modificados e sobre todo o modo como nós produzimos os nossos alimentos e protegemos ou não, como nós achamos que não estão a ser protegidos os agricultores na Europa. Outra área crucial que poderá mobilizar muitos fundos comunitários é a indústria, investigação e energia. Um setor que se cruza também com a digitalização e a inteligência artificial. Depois de ter aconselhado o comissário português Carlos Moedas, Maria da Graça Carvalho regressou ao Parlamento Europeu e coordena esta pasta no Partido Popular Europeu. Um dos grandes desafios nossos é exatamente tornar a Europa cada vez mais competitiva, mas mantendo o respeito pelo ambiente, tanto em termos de qualidade do ar, como das alterações climáticas, qualidade da água, portanto, todas as questões ambientais. A nossa perspectiva é aumentar o fundo que cobre a ciência e inovação, que é o Horizonte Europa. Os eurodeputados portugueses estão praticamente instalados aqui no Parlamento Europeu ao nível das comissões em que têm de trabalhar e das várias delegações. Será depois da pausa do verão que começa a intensidade do trabalho político, nomeadamente porque, além de aprovar a nova Comissão Europeia que toma posse a 1 de novembro, começa a sério a discussão sobre o Orçamento Plurianual 2021-2027 e a guerra pelos fundos é importante para todos os países e para Portugal é fundamental. Isabel Marques da Silva, Euronews, em Bruxelas. Em Moçambique, António Guterres pede à comunidade internacional mais apoio na reconstrução das zonas mais afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth. O secretário-geral das Nações Unidas esteve 2 dias no país para avaliar os estragos das tragédias que fizeram milhares de vítimas. 2 dias de visita do secretário-geral das Nações Unidas a Moçambique com o objetivo de avaliar os danos provocados pelos ciclones Idai e Kenneth. António Guterres foi recebido calorosamente na chegada a Maputo e no encontro com o presidente Filipe Nyusi, antes de seguir para o terreno onde vai observar as consequências dos fenómenos que se abateram sobre a chamada Pérola do Índico. O antigo primeiro-ministro português considera que Moçambique é um dos países que precisam de um apoio acrescido neste género de catástrofes. E Moçambique tem aqui uma autoridade moral inegável, porque é hoje claro que estes desastres naturais que se repetem cada vez com maior intensidade e com maior devastação têm muito a ver com as alterações climáticas. Ora, Moçambique praticamente não contribui para o aquecimento global,
mas Moçambique está na primeira linha das vítimas desse mesmo aquecimento global. E isso dá-lhe o direito de exigir da comunidade internacional uma forte solidariedade e um forte apoio. O ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique em março e provocou 604 vítimas mortais e teve consequências em cerca de 1,8 milhões de pessoas. Pouco tempo depois, o país voltou a ser atingido por um ciclone, o Kenneth, em que 45 pessoas morreram. O Congresso espanhol recebeu 1 milhão de assinaturas a favor da despenalização da eutanásia. A iniciativa foi impulsionada por um caso de morte assistida que se tornou mediático. O Congresso espanhol recebeu 1 milhão de assinaturas a favor da eutanásia. A questão latente na sociedade voltou à ribalta na sequência da controversa prisão de Ángel Hernández, que ajudou a esposa, que sofria de esclerose múltipla, a acabar com a vida. Hernández, que foi entretanto libertado, apoia o movimento e não tem dúvidas de que é preciso aprovar a lei o quanto antes, porque as pessoas estão em sofrimento e não podem aguentar mais. 3 iniciativas cidadãs lançaram petições à Justiça para que não condene Ángel Hernández e à classe política exigindo legislação. O Congresso espanhol já debateu 3 leis sobre a eutanásia e não aprovou nenhuma. A eutanásia é uma daquelas questões em que a sociedade parece mover-se mais rápido do que a política. Sondagens realizadas nas últimas décadas mostram inequivocamente um apoio popular de mais de 80% às leis que regulamentem a morte assistida. Um tribunal de Palermo admitiu um erro de identidade num caso de tráfico de migrantes. Um homem tinha sido acusado de ser chefe de uma das maiores redes de tráfico de pessoas do mundo. Sempre alegou inocência, dizendo que a única coisa que tinha em comum com o verdadeiro traficante era o nome. Um grande erro das autoridades italianas, sudanesas e britânicas. Um erro de identidade. Em 2016, a Justiça congratulou-se com a captura de um homem conhecido como o General, conhecido também por se dedicar ao tráfico humano, mas prendeu a pessoa errada. Medani Berhe, à esquerda, tinha sido preso no Sudão e extraditado para a Itália. O verdadeiro traficante, Medani Murd, à direita, ainda está em liberdade. O homem eritreu, acusado de ser uma das grandes figuras do tráfico de pessoas, dizia-se inocente e que se tratava de um erro de identidade. Depois de 21 meses de julgamento, um tribunal de Palermo admitiu que o homem estava a dizer a verdade. O tribunal, no entanto, condenou Berhe a uma sentença de 5 anos de prisão por ajuda à imigração ilegal, mas o juiz deu ordens para uma libertação imediata, já que o homem passou mais de 3 anos atrás das grades. Tinha sido acusado, por engano, de estar no centro de uma das maiores redes de tráfico de migrantes do mundo. Em Portugal, a noite foi de música. O Nós Alive abriu o palco principal com a banda portuguesa Ornatos Violeta e fechou com The Cure. A banda britânica de Robert Smith não esqueceu os clássicos de sempre. Euronews esteve lá. Um festival de regressos no primeiro dia do Nós Alive. A começar pelo dos portugueses Ornatos Violeta, que se reagruparam para uma mini digressão e a terminar, no fim da noite, com os da Cure. Já lá vamos. Antes, uma estreia. Emicida, um dos mais promissores representantes da nova música brasileira, trouxe mais do que rap. Chamou ao palco a cabo-verdiana Mayra Andrade e já nos bastidores manteve na prosa o discurso político das rimas. A gente já foi até o máximo da onde se pode ir enquanto sociedade desigual do ponto de vista racial e social. Então eu acho que é urgente que a gente fale sobre essas desigualdades para a gente evoluir e se transformar numa sociedade melhor. E por falar numa sociedade melhor, os escoceses Mogwai não esconderam que na Grande Ilha há por estes dias muita apreensão. O Brexit vem à conversa e a resposta começa em tom de desabafo. É um desastre, uma vergonha. Não sei como é que um pequeno grupo de pessoas, gente estúpida, tem tanto poder de decisão. Nesta altura está tudo ao contrário e vai ser mais difícil para as bandas novas. Nós vamos ficar bem, mas para quem é mais novo, para quem não pode pagar todos os vistos, é um desastre absoluto. O Nós Alive já recebeu várias vezes o prémio de melhor festival de música da Europa. O público explica porquê. É fantástico, adoro. Sem chuva, nem lama, cerveja, sol, boa música.
Hoje vim ver particularmente The Cure. A banda de Robert Smith foi cabeça de cartaz na primeira noite do Nós Alive. O festival vai na 13ª edição. É o fim desta edição. Pode continuar a acompanhar-nos através do nosso site. Fique desse lado. Até já.